Tu és digno de tudo, Tua é a glória, Senhor, Tu és digno de receber. A letra dessa canção está em Apocalipse 4 e 5. E no Apocalipse 4, versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua causa, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse texto também cita os 24 anciãos prostrados diante daquele que está sentado no trono, adorando pelos séculos e séculos e depositando diante deste Senhor que está sentado no trono as coroas. E também no Apocalipse 5 diz que as orações dos santos, elas sobem como incenso. Então todas as orações que foram feitas, que são feitas nesse lugar, elas sobem até o trono de Deus, como se fosse uma fumaça de incenso. E mais, diz o texto que quando essa adoração sobe, como fumaça, os anjos colhem num cálice de ouro e levam até o altar e pegam o fogo do altar que toma conta dessas orações, e eles viram o cálice, e a resposta das orações vem para a terra de uma forma estrondosa. O texto diz que a resposta das orações que são feitas em adoração ao Senhor, elas vêm como trovões, como relâmpagos, ou seja, de forma impactante. É por isso que nós oramos, é por isso que temos a prática da oração, é por isso que sabemos que a oração agrada a Deus, porque Ele quer responder e Ele quer derramar sobre nós tudo aquilo que Ele tem preparado. Amém? Então, na noite de hoje, nós vamos ficar com as crianças aqui presentes, porque nós teremos 2 momentos especiais. Eu vou primeiro ministrar a palavra, porque os momentos especiais que nós vamos ter hoje, eles são fruto de nós sermos igreja. Se nós não fôssemos igreja, nós não poderíamos estar fazendo a apresentação do Gustavo e a bênção matrimonial da Newton e da Karen. Amém? Então, eu queria lembrar as pessoas que estão aqui neste lugar e que participaram desde o primeiro encontro deste ano. O primeiro encontro que nós tivemos em 2024 foi no dia 16 de janeiro. Foi logo depois do aniversário do Walter, ainda celebramos o aniversário do Walter aqui. E naquele dia, a palavra que foi ministrada foi Mateus 6, onde o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que é mais importante nós termos tesouros nos céus do que tesouros na terra. Os tesouros nos céus a traça não corrói e nem os ladrões roubam. Então nós ali estudamos no primeiro encontro desse ano, em janeiro de 2024, sobre o que seriam tesouros nos céus. E ao longo desse ano, todas as ministrações que foram feitas, os ensinos, as pregações, foram todos mostrando tesouros que nós podemos acumular, basta que nós tenhamos a palavra guardada no nosso coração, na nossa mente, e pratiquemos essa palavra em gratidão a Deus, em obediência a Deus, em reverência a Deus. Então, naquele momento, quando nós iniciamos, nós falamos que um dos pontos que nós iríamos buscar nesse ano era uma forma de viver igreja dentro de casa. Então, hoje eu quero convidar vocês para refletirem como foi que nós todos vivemos este ano. Primeiro que cada um pare individualmente para pensar como fez parte da igreja, ou como viveu igreja nesse ano, para que no próximo ano, aquilo que não foi feito neste ano, a gente possa fazer, e aquilo que foi feito nós possamos acrescentar
a partir da obra do Espírito Santo em nós. Então, eu queria começar lendo o texto de Efésios, capítulo 4. Dos versículos de 1 a 6. Assim está escrito: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, é o apóstolo Paulo escrevendo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o apóstolo Paulo, ele está colocando para a igreja na cidade de Éfeso que eles deveriam viver de uma forma digna, ou seja, reverente à vocação a que eles foram chamados. Todos nós fomos chamados, vocês lembram o início da carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós fomos escolhidos por Deus e chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E fomos chamados para vivermos perante Ele e sermos em amor, como filhos através da fé em Jesus Cristo, para a glória dele. Esta é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos filhos. Esse é o nosso maior chamado dentro de toda a história do cristianismo, dentro da história de vida com Jesus Cristo, é sermos filhos. Porque Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, ele abriu mão de ser o unigênito para ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele morreu na cruz por nós, ele deu sua vida por nós, para que nós hoje sejamos filhos como ele, a semelhança dele, e formemos uma família com o Pai. Amém? Então, essa palavra diz que nós devemos viver com humildade, com mansidão, com longanimidade, ou seja, humildes como Jesus, mansos como Jesus, longânimos, longo ânimo, paciência, sendo suporte uns para com os outros, esforçando-nos diligentemente. O que é diligente? É ser continuamente esforçado, dia após dia, esforçando para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, nós todos que cremos em Jesus recebemos o Espírito do Filho em nós. E o Espírito do Filho é um Espírito de paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, entre nós tem que haver paz. E nós precisamos nos esforçar para vivermos em paz. Vamos ter as nossas diferenças, vamos ter as divergências, vamos ter as particularidades de cada um na sua faixa etária, cada um na sua experiência de vida, mas independente de todas essas circunstâncias, nós precisamos nos esforçar para viver em paz, sendo suporte uns para os outros. Por quê? Porque há somente um corpo, há somente um Espírito, há somente uma esperança, há somente um Senhor, Jesus Cristo, há somente uma fé, a fé em Jesus Cristo, na palavra dele. Há somente um batismo, o batismo em Cristo, Seja a água, seja o Espírito, o batismo é em Cristo. Nós mergulhamos em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Há um só Deus e Pai de todos, que é o nosso Deus Criador,
o qual está sobre todos, age por meio de todos e está com todos. Então não existe eu sou melhor, ou eu sou pior, ou eu sei isso ou aquilo. Não, nós somos todos chamados para fora. Nós somos igreja. O que é igreja? A palavra igreja, ela aparece pela primeira vez no... Poxa, não dá para comentar, porque eu estou forçando minha voz. A palavra igreja, eclésia, ela aparece a primeira vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, eu acho. Jesus, quando Jesus lá encontra-se com Pedro, e Pedro diz, Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então Jesus responde, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento da boca de Jesus. Então, igreja, a palavra no grego é eclésia, e eclésia significa reunião daqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora de quê? Para fora do sistema deste mundo, deste sistema que vive sem os princípios de Deus, desse sistema do mundo que vive culturalmente mudando, cada etapa algo diferente, cada país um costume diferente, mas não, a igreja, ela tem os mesmos princípios e valores em qualquer nação deste mundo, em qualquer lugar deste mundo. A igreja é uma. A igreja é uma só, porque nós somos chamados para fora do sistema do mundo. Isso é igreja. E Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é de nenhuma outra pessoa. A igreja não é a igreja do fulano de tal. Não tem igreja de outra pessoa. Só existe uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Por isso, nós precisaríamos, quando eu me converti na comunidade qual eu aprendi os fundamentos, eu creio que o Valmir e a Angelita também, porque também vieram da comunidade, assim como a Ivete, a Tânia aprendeu comigo, a Lucia também, mas nós aprendemos que igreja é uma só, e o restante são comunidades, são congregações. Então, a congregação do Calvário, a congregação da Nova Aliança, a congregação da Nação Forte, essas são congregações que se reúnem. Mas existe uma só igreja, a igreja de Jesus Cristo sobre a terra. E quem edifica a igreja não é um método, não é uma nova teologia, não é uma interpretação teológica, não é uma nova revelação. Não, é Jesus Cristo através do Espírito dele dentro de cada um de nós, e também entre nós aqui é Jesus Cristo quem nos edifica. Amém? Então, eu queria colocar para vocês e quando nós falamos em igreja, nós falamos em ser igreja e não estar na igreja. Sempre que nós falarmos em igreja, nós precisamos usar o verbo ser. Eu sou igreja contigo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Não é estamos. Porque quem está numa igreja, entra, sai, não é igreja.
Igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é um lugar para estarmos juntos, para nos reunirmos. E isso é um ponto que faz uma diferença muito grande, porque o estar tem a ver com a religião. Eu faço parte de tal religião, então eu estou naquele lugar porque eu faço parte de tal religião. Mas não, quando eu sou igreja, eu estou em Brusque, eu sou igreja, eu vou a Curitiba na casa da minha mãe, eu sou igreja com a minha mãe, mesmo que ela frequente uma outra congregação, eu vou a Blumenau com os irmãos lá, ou eu vou a Timbó, lá onde está o Eduardo. Não importa qual a congregação e o nome da congregação. O que importa é que eu sou igreja porque eu respeito aos meus irmãos. Porque eu respeito aos meus irmãos, eu convivo com eles. E existe 2 pontos. Quando Jesus Cristo ele falou sobre a igreja, ele falou para os seus discípulos, ele ensinou 2 coisas, 2 características da igreja. A igreja é corpo e a igreja é família. O ser tem a ver com comprometimento, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas Jesus, ele gerou a sua igreja pela sua palavra, e esta igreja é um corpo, um organismo vivo. A palavra de Deus diz que nós somos como o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, nós somos membros uns dos outros. Vejam vocês, no corpo humano, por que Jesus comparou com o corpo humano? No corpo humano, no corpo, pode deixar, senão vocês vão perder tudo e deixa eu... No corpo humano, gente, nós temos o sangue que corre por todos os órgãos, não é verdade? O sangue de Jesus Cristo também corre por todo o corpo, que é a igreja. O sangue no nosso corpo, em cada lugar que ele passa, ele opera algo, não é verdade? Tanto que nós temos um sistema venoso e um sistema arterial. Nós temos artérias e temos veias. As veias carregam o sangue sujo, a artéria o sangue limpo, chamado de limpo purificado. Nós temos órgãos como o fígado, como o rim, para fazer essa limpeza do nosso sangue. Então, o sangue circula em todos os órgãos do nosso corpo. E o sangue de Cristo, ele circula em todos nós. E é preciso que nós estejamos conectados como no corpo humano. Pensem vocês, se eu tirar a minha mão, ela vai morrer. Ela vai secar, o sangue não vai chegar lá. O que acontece quando o coração começa a falhar no bombeamento do sangue? As extremidades não recebem mais sangue, elas vão ficando brancas, depois azuladas, e elas morrem sem sangue. Elas necrosam, elas não têm mais vida. Então, pensem vocês, por que nós somos corpo de Cristo? Porque nós somos um organismo. A palavra, eu não vou ler, vocês podem ler em casa, porque hoje não daria tempo para todas as coisas, mas em 1 Coríntios 12 fala sobre o corpo de Cristo, fala sobre os membros. Não pode o pé dizer que é mais importante que a mão, não pode o braço dizer que é mais importante que a perna. Não, todos nós precisamos uns dos outros, e o sangue precisa circular em tudo. Então todos nós recebemos daquele sangue que foi derramado lá na cruz, e o sangue derramado na cruz é o que nos une, gente. Então Jesus disse que a igreja dele é um organismo vivo. Por isso o verbo é ser e não estar. Nós somos um organismo vivo. Nós somos membros uns dos outros.
cada um com as suas particularidades, da mesma forma que o corpo humano. O pulmão tem uma função, o rim tem uma função, o fígado tem outra função, o estômago tem outra função, o intestino. Cada um tem uma função, mas todas essas funções são interdependentes. E nós, como igreja, somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros, porque é somente nessa convivência é que a vida vai circulando em nós. E mais, Jesus disse que nós somos família. Aqui nós podemos abrir lá em Efésios. Em Efésios, capítulo 1. Versículos 22 e 23. Eu acho que eu vou ler desde o versículo 15. O apóstolo Paulo está falando para os Efésios que ele ora por eles. E ele diz o seguinte, no versículo 15 do capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor de uns para com os outros, o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça entre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é a cabeça de um corpo. Então, e Ele é quem nos dá todas as direções. É por isso que tudo é em nome dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, porque Ele é o cabeça. Se nós não tivéssemos a nossa cabeça, tira a vida cerebral de alguém, o resto funciona? Não funciona. Então, se nós tirarmos Jesus do nosso movimento, nós nos tornamos somente um movimento que não tem fruto. A cabeça é quem dá o comando. Por isso que é fazer a vontade de Deus, por isso que é fazer a vontade de Jesus, por isso que é seguir os passos de Jesus, por isso que é seguir a palavra de Jesus. Então, nós somos este corpo. Deus deu a nós como corpo para o Filho, é o que diz essa palavra. Jesus foi feito cabeça por Deus Pai, porque Ele era o Filho unigênito e se tornou primogênito, e o Pai que nos levou a Jesus, nos deu a Jesus como os membros do seu corpo. Agora, também nós somos família de fé. E aqui, vejam, no mesmo Efésios, no capítulo 2, o versículo 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois
da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, amados irmãos, nós somos corpo de Cristo, porque o sangue de Cristo circula entre nós, nos unindo, nos purificando. Nós nos purificamos uns aos outros na nossa convivência, porque naquilo que um é deficiente, o outro ajuda. Naquilo que um tem fraqueza, o outro tem a força. Cada um vai completando o outro, assim como o corpo humano. Vocês sabem que quando a gente faz um simples corte na pele, todo o corpo e sangra, todo o corpo se movimenta para que haja a cicatrização da pele. E para que a gente não perca mais sangue e não acabe vindo a falecer por falta de sangue no corpo. Então, há uma movimentação de todo o corpo. E é por isso que nós somos igreja funcionando como um organismo vivo. E como família, o que acontece numa família? Uma família, um irmão ajuda outro irmão, não é verdade? Deveria ser assim, pelo menos, né? Mas o propósito de Deus sempre foi esse. Quando Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele era que nós fôssemos família. Ele abençoou o primeiro homem e a primeira mulher para que eles vivessem juntos e se multiplicassem, para que a terra fosse cheia de filhos de Deus semelhantes a Ele. Porque o primeiro homem e a primeira mulher foram criados à semelhança de Deus, do Deus que é trino. Por isso nós precisamos de relacionamento, porque quando Deus criou o homem, o primeiro homem e a primeira mulher, tirou a mulher do homem, eles estavam juntos. O texto diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus relacional, Ele é um Deus de família. Por isso não existe igreja de pessoas solitárias, porque uma pessoa sozinha, ela não se basta. Ninguém se basta, gente. Por mais que as pessoas tentem viver sozinhas, ninguém se basta. Em algum ponto nós vamos ser deficientes. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos relacionais. Então, veja, a família, nós somos família de Deus. Tem um texto vamos um pouquinho adiante, na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 2, versículo 19. Vamos ler capítulo 2 de Colossenses, vamos ler do versículo 16 ao 19. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia de festa, de lua nova, de sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, como corpo e como família, é que há a possibilidade de nós crescermos, porque Deus dá crescimento para aqueles que estão em juntas e ligamentos, para aqueles que estão unidos, para aqueles que estão vinculados. Família aponta para vínculo, corpo aponta para funcionalidade,
o sangue de Cristo nos purificando. E família aponta para vínculos que fazem com que nós tenhamos quem nos ajude. Nós nos doamos e nós recebemos. Amém? Agora, eu coloquei ali para vocês algo que eu queria ler. Esse estudo que eu estou me baseando para hoje, ele foi um estudo escrito em 2014, 10 anos atrás. E quando eu escrevi ali visitantes, vocês sabem aquele símbolo ali que é o símbolo de diferente, né? É assim esse símbolo aqui, né? Sim. Esse símbolo de diferente, esse é igual, o igual cortado significa diferente, né? Tá bom? Todo mundo sabe, já aprendeu isso? Tá certo. Então, vamos ver como corpo nós estamos ligados e dependemos dessa ligação para continuar recebendo e dando vida, né? Porque o corpo tem que estar conectado para estar vivo. Como família, nós temos vínculos afetivos que nos suportam e que nos ajudam a ter equilíbrio. Porque às vezes a gente se desequilibra. Sim. Às vezes o nosso temperamento nos faz tropeçar. E aí tem uma pessoa que nos segura e diz, olha, não é bem assim. Então nós precisamos uns dos outros. Tudo é para ser vivido em conjunto. Seja dentro do casamento, seja dentro das relações de amizade, seja dentro da família, seja dentro da família de fé. Vejam, quando nós falamos em ser diferente de estar, aqueles que estão na igreja, eles são visitantes. O que faz um visitante numa igreja? Um visitante é um espectador. Ele vai lá, se senta, olha para todo mundo, vê como é que todo mundo repara como que as pessoas estão, desde como estão vestidas, como estão sentadas, se tem Bíblia, se não tem Bíblia. Eles examinam tudo, examinam como fala o pastor, a pastora, como cantam, como tocam, se funciona, como é que é o ambiente, se o som é bom, se é ruim. Eles examinam tudo, julgam tudo, criticam, vão e vêm, vêm e vão. Esses são os visitantes. Agora, os membros são aqueles que se põem à disposição, porque eles têm um comprometimento. Os membros são os que se envolvem nas tarefas, se envolvem nas missões. A palavra missão significa um trabalho que você vai fazer em benefício de outro. Então, os membros se envolvem na missão, se envolvem nas orações, se envolvem na ajuda, se envolvem na organização das coisas. Esses são os membros. Os membros, os visitantes, eles são aqueles que vêm só para receber. Eu vou lá porque eu gosto, eu vou lá porque aquele pastor fala bem, ou porque aquele pessoal canta bem, e que daí eu vou me alegrar, eu vou sair de lá animado. São consumidores. Esses são os visitantes. São os que estão ali para consumir o que está sendo derramado sobre aquela congregação. Já os membros são aqueles que contribuem. Eles vêm para dar e acabam saindo recebendo também. Porque quando a gente vai em qualquer lugar que seja, com o coração de dar louvor a Deus, eu posso não gostar de algumas particularidades de uma determinada congregação, mas se eu vou para adorar o meu Deus, para dar o meu louvor a Ele junto com aqueles irmãos, eu acabo saindo de lá alimentado por Deus, eu acabo saindo de lá com a alegria, eu acabo saindo com um aprendizado. Eu digo para vocês que aonde eu já fui, eu não posso dizer que em algum lugar eu tenha saído sem ter algo que Deus falou comigo.
que sempre o meu coração é de ir lá e ouvir e servir e adorar junto e não ficar olhando para as diferenças. Porque se a gente ficar olhando para as diferenças, a gente cai no julgamento e aí nós não recebemos nada de Deus. Porque o Senhor não nos chamou para estarmos juntos, para criticar ou para julgar as pessoas. Os visitantes, eles querem desfrutar dos benefícios sem participar das responsabilidades. Então é aquele que, poxa, tem lá um congresso, não sei do que, eu vou lá, eu pago a minha entrada, desfruto de tudo, na hora que acabou eu levanto, nem o copo que eu usei eu jogo no lixo. Porque deve ter alguém para limpar. Né? São os consumistas. Visitante é consumista. Eu paguei para entrar, eu paguei para participar daquele congresso, então eles que se virem com a limpeza, com o que precisar ser feito. Eu só vim aqui para receber. Agora, os membros não. Os membros são aqueles que se realizam em contribuir. O membro do corpo de Cristo é aquele que vai com a predisposição de servir, também não importa se é uma outra congregação. De repente percebe que alguém precisa de uma ajuda, você se dispõe a ajudar, mesmo que você esteja lá naquele dia como um visitante. Mas se você é igreja, entende esse significado de ser igreja, você não vai ser visitante nunca, em lugar algum. Gente, cada pessoa que se torna um cristão quando recebe a Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, se compromete com Jesus. Porque quando a gente diz, Senhor, eu quero que tu tomes conta da minha vida, eu estou entregando a minha vida, então eu tenho um compromisso, tenho uma aliança com Jesus. Agora, esse compromisso tem que se estender para o corpo, porque Jesus é o cabeça, mas ele é o cabeça de um corpo. Então, eu preciso me comprometer com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. A minha primeira decisão, que é essa de entregar a vida nas mãos de Jesus, envolve a salvação pessoal. Mas a segunda decisão de eu me envolver com os irmãos traz a comunhão, seja com as pessoas, mas principalmente com Deus. Como falou o apóstolo João lá na primeira epístola de João, a minha comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo aquela carta. Então, há um aspecto da vida de ser igreja que é o aspecto do viver em comunhão. Não estou dizendo que a gente tem que viver junto todo dia, não é isso, mas nós estarmos dispostos a nos servir uns aos outros naquilo que for necessário, naquilo que acontecer, naquilo que for preciso, é se importar com o outro. Amém, gente? Então, a partir disso, nós lemos que Deus dá o crescimento quando nós estamos ligados através de juntas e ligamentos, não é verdade? Então, como é que esse crescimento individual e também como corpo acontece? Está escrito lá no texto de Efésios, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Nós já lemos, mas vamos olhar lá de novo. Não lemos esse, nós lemos o 2, desculpe. O capítulo 4 de Efésios, nós lemos do 1 ao 6, e depois do 6 em diante, há uma descrição dos ministérios que Cristo deu, porque Ele concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores, uns para mestres. Para quê? Com que fim Ele deu esse serviço, Ele escolheu pessoas para servir, com o fim de que nós cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento
do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. E aí no versículo 15 e 16 diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja, Jesus, cantamos, né, que nós queremos que o céu está se abrindo, né? Cantamos que a Nova Jerusalém, nós queremos estar com Jesus na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a nova cidade celestial, a nova cidade que Jesus viverá como o Cordeiro Santo com todos aqueles que se entregaram a vida para Ele. Então, todos, sejam judeus ou sejam gentios. Hoje, Jerusalém é uma cidade dos judeus, dos seguidores do judaísmo. Mas Jerusalém celestial será aquela cidade onde os discípulos de Jesus, sejam eles quem forem, estarão todos reunidos com Jesus para viver por toda a eternidade. Amém? Amém? Então, como nós crescemos? Estando vinculados, estando juntos, entendendo que nós temos que viver como um corpo. Junta e ligamento, gente, vocês sabem o que é junta e ligamento? Sabe o que é uma junta aqui, como acontece aqui com os pedacinhos aqui, os ossinhos do dedo, eles estão ligados por uma junta, osso, e o ligamento são os fiozinhos que permitem que a gente faça isso daqui sem que os ossos se desconectem. Então, nós precisamos estar ligados desta maneira e dispostos a viver juntos, sendo igreja. Amém? Amém. Então, como igreja, nessa noite, nós então queremos celebrar 2 eventos especiais. Cadê o Gustavo? Vem cá, Gustavo. Então, queria dizer uma coisa. Vocês estiveram aqui, foi 2 semanas atrás que foi a apresentação do netinho do Valmir e da Angelita, né? Os pais estavam aqui e ele foi apresentado, o Henrico, foi apresentado o bebê. Nós temos esse entendimento, né? Quem não estava, eu vou repetir. Nós cremos que cada ser vivo, cada ser humano que vem à Terra é um espírito que Deus manda para a Terra, através de um ventre de uma mulher que, na união com o seu esposo, geraram este corpinho, né? Que se formou dentro do ventre da mãe. Nós cremos nisso. Então, quando a criança nasce, nós costumamos agradecer a Deus pelo nascimento da criança, porque Ele enviou essa criança, Ele planejou a vinda da criança ao mundo. Isso tudo nós normalmente fazemos quando as crianças nascem. Agora, quando o Gustavo nasceu, não foi possível fazer isso. Apresentá-lo e agradecer a Deus pela vida dele naquele momento quando ele era pequenininho. A Gabriela foi, né? Mas o Gustavo não. Então, hoje nós queremos fazer isso. Ele já tem Jesus no seu coração, mas nós queremos, como igreja, como corpo de Cristo, abençoar o Gustavo, agradecendo a Deus pela vida dele, por ele estar aqui, por ele amar Jesus. Ele vem porque ele ama, não é verdade? Você ama Jesus? Sim. Sim? E você vem por quê? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de vir, eu não gosto de ficar em casa. E você gosta de estudar a Bíblia? Sim. Eu gosto de estudar a Bíblia. Então, o Gomes e a Edna, vem aqui, por favor, e a Gabriela também.
Então, nós gostamos de marcar, né? Eu queria ler para vocês algo bem interessante. A palavra bênção, ela no Antigo Testamento, ela aparece 640 vezes. Só para vocês terem ideia da importância de uma bênção. E a bênção significa agradecer a Deus em primeiro lugar, significa abençoar, significa felicitar, significa ajoelhar-se diante de Deus em gratidão. Então, a palavra bênção, ela representa o plano original de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, a primeira coisa que ele fez foi abençoar. Ele abençoou para que eles fossem fecundos, para que eles fossem férteis, para que eles se multiplicassem. Então, a bênção, quando nós abençoamos, nós trazemos a bênção de Deus para a vida da pessoa que estamos abençoando. A bênção é uma oportunidade para a gente aproximar um grupo. Nós estamos aqui todos reunidos para abençoar, neste momento, o Gustavo, e depois vamos abençoar o Milton e a Karen. A bênção, então, ela faz com que pessoas se reúnam em torno de algo que traz alegria para Deus e para os nossos corações. A bênção também é um momento de invocar a proteção de Deus, e isso nós vamos orar invocando a proteção de Deus para o Gustavo e para toda a família. A bênção era usada pelos judeus e é usada por nós para marcar um rito de passagem. Então, quando nasce, a gente abençoa, nós abençoamos quando as crianças vão crescendo, nós abençoamos quando eles passam de uma etapa de criança para adolescente, nós abençoamos um casamento. A bênção marca ritos. Se um jovem estuda e se forma, como abençoamos abençoamos João Oscar, vamos abençoamos o Júnior, o filho do Marcos e da Tânia, quando ele se formou médico, fizemos uma bênção especial para ele na carreira de médico. E assim, a bênção era usada para marcar determinados ritos de passagem, são mudanças de vida. Então, hoje, muito desses valores se perdeu no nosso meio. Muitas pessoas acham que não há necessidade de uma bênção de casamento, por exemplo. E nós sabemos que aqui a importância da bênção, né? A bênção comunica aceitação, a bênção comunica proteção, a bênção comunica uma afirmação para a pessoa. Então, assim como uma planta precisa de solo, ar, água e lugar seguro para crescer, os filhos precisam receber dos pais e dos familiares algumas atitudes que significam bênção. Por exemplo, o toque é algo significativo para a criança, para ela saber que ela é amada. Abraça, dá um beijo, pega no colo. Esse toque físico é significativo e nós aqui vamos impor as mãos para abençoar. Também uma mensagem falada é uma forma de expressar a bênção. Palavras de aceitação, pais. Você é uma bênção, você está crescendo bem, você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Isso, palavras de afirmação. Você consegue, você pode ter dificuldade nisso, mas vai superar. Você é capaz. E também há uma grande valorização quando nós, como pais, visualizamos um futuro para os nossos filhos. Eu quero que o meu filho seja um discípulo de Jesus em primeiro lugar, e depois que ele encontre uma profissão onde ele possa servir a Jesus, onde ele possa deixar transparecer o amor dele por Jesus. Amém? Amém. Então, nós vamos abençoar o Gustavo assim como Jesus foi abençoado. Quando Jesus nasceu, segundo a tradição do judaísmo, as crianças eram apresentadas, os meninos já, logo no 8º dia
do nascimento ele já era apresentado, e as meninas eram apresentadas no 40º dia. Então, com 8 dias os meninos eram abençoados e as meninas com 40 dias. E a bênção que foi dada para Jesus foi: cresça esse menino e seja forte, cheio de sabedoria e da graça de Deus, que a graça de Deus esteja sempre sobre ele. E é isso que nós vamos abençoar. Agora vamos orar pelo Gustavo e vamos abençoar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Gustavo. Nós queremos te agradecer porque tu deste de presente para o Gomes e para a Edna. No início a Edna não podia engravidar, não é verdade? A Edna também passou e o Gomes passaram pela situação de gravidez interrompida. Mas o Senhor abençoou com a vinda da Gabriela. A Gabriela, quando veio, alguém teve um sonho até com o nome dela, antes mesmo dela nascer. E depois Deus abençoou o Gomes e a Edna também, sim, de uma forma maravilhosa, trazendo o Gustavo. Então nós queremos agradecer para Ti, ó Pai, por Tu teres abençoado esse casal com esses 2 filhos. Nós sabemos que são herança Tua para que eles, que Tu confiaste na mão deles. Então nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que este menino cresça em estatura diante de Deus, em sabedoria, e que a graça de Deus o acompanhe em todos os momentos da sua vida. E nós abençoamos o Gomes e a Edna. Podem, por favor, todos levantar a mão. Abençoamos o Gomes e a Edna como pai, segundo o coração de Deus. Que os princípios da palavra de Deus estejam no coração deles, para que eles possam transmitir para os filhos dele, em especial hoje, para o Gustavo. E assim toda essa família tenha e seja reconhecida como família bendita do Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te abençoamos. Amém. Então, aqui tem algo para você. Aqui dentro está a bênção. Eu quero até ler, não li aqui. A bênção que a igreja faz. A igreja abençoa com o texto de Provérbios 2, de 1 a 8, que diz assim: Gustavo, se você receber e crer no que Deus diz na sua palavra, se você guardar como um tesouro os mandamentos do Senhor no teu coração, se você ouvir atentamente os ensinamentos do Senhor e da sabedoria dele e dirigir o teu coração para entender, se você clamar por entendimento, se você orar pedindo a Deus para o discernimento da palavra, se você buscar a palavra de Deus como um tesouro escondido, você vai saber honrar a Deus e Deus vai derramar sobre ti entendimento, sabedoria. Você vai receber tudo que você necessita e Deus será o teu escudo, o teu guardador. Ele conservará o teu caminho. Amém. Essa é a bênção que a igreja traz para você. Aqui está, nesse envelope, essa bênção da igreja para você guardar e aquela papel sobre a bênção. E para vocês aqui tem um livro que eu sou a Maria dos livros, e aqui tem um livro de como educar os filhos e tem também como trabalhar o relacionamento da família. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tem um capítulo da Havaiana ali, não? Como ele trouxe. Da vara. Tem a vara. Não é a Havaiana, é a vara. É a vara. Tem mesmo. Vara de marmelo. E tem o capítulo da vara. Então, como família, então nós abençoamos o Gustavo, abençoamos o Gomes e a Edna, e agora nós queremos abençoar o Milton e a Karen.
Amém. Há quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 18 anos. Já estou fazendo música. Já estou fazendo bodas de prata, mas não faz mal, nunca é tarde para receber uma bênção. Mas que bom, né? Então, vocês ouviram tudo que nós falamos a respeito de bênção, não é verdade? Sim. Vocês ouviram o significado da bênção. E a bênção, ela marca, no caso de vocês aqui, eu queria dizer, é realmente um rito de passagem. É algo novo deve acontecer na vida de vocês. Até aqui vocês viveram como um casal, enfrentando todas as situações que apareceram, mas viveram enfrentando na força do braço de vocês. Claro que depois que vocês receberam Jesus no coração, o Espírito de Deus os guiou. Mas receber uma bênção de Deus para ser esposo, para ser esposa, para ser pais, para viver o casamento dentro dos princípios de Deus, gente, é diferente. É diferente. Então, vocês todos conhecem a passagem do primeiro milagre que Jesus fez. Conhecem? No Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos lá, se vocês quiserem, quem não conhece, aqui eu só gostaria de ler porque eu quero salientar um aspecto. Eu vou ler aqui. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E ali, tendo acabado o vinho, o que aconteceu? Ele transformou a água em vinho. O vinho é símbolo de alegria, né? Então, se acabando o vinho, acabaria aquilo que trazia alegria. Não é que as pessoas se embebedavam, gente. O tipo de vinho que eles tomavam era diferente, não era tão alcoolizado quanto o nosso vinho, era algo diferente. Era para realmente alegrar, eles não era uma situação de se embebedarem, né? Era sim de se alegrar. Mas o que eu queria salientar aqui para vocês é que, por que será que Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento? Para mostrar a importância do casamento para o projeto de Deus. Desde o princípio, no coração de Deus, Ele sempre quis que houvesse famílias. E Ele abençoou Adão e Eva. Ele levou a Eva para Adão. E Adão disse, finalmente eu tenho uma pessoa que me corresponda. Então, Deus levou a Karen para ti. E Deus uniu vocês. A palavra de Deus diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, é Deus quem leva a mulher até o homem. Por isso as mulheres não precisam sair correndo atrás de marido, que é o que a gente vê hoje. Não. Se pedir para o Senhor, Ele vai levar a pessoa certa. E aí, o que mais? Jesus fez um milagre. Por quê? Porque Ele estava presente. E às vezes na nossa vida cotidiana, como casal, nós precisamos de milagre. Um milagre porque a gente tem temperamento diferente, às vezes entra em choque. A gente vem de cultura diferente, entra em choque. A gente tem visões diferentes e daí entra em choque. Às vezes acontecem imprevistos que trazem tristeza e aí a gente precisa de ajuda. Precisa que a alegria seja restaurada. Como isso acontece? Jesus estando presente, é certo. Ele está ali, basta chamar.
O que eles fizeram no dia das bodas de Caná, Jesus estava presente, ele estava ali conversando com todas as pessoas. Então não foi difícil encontrar Jesus, porque ele estava presente. Então, se vocês convidam Jesus, essa bênção de hoje é para selar o convite de Jesus a fazer parte do casamento de vocês. Ele já faz parte da vida de vocês individualmente, tem feito parte da vida de vocês nesses anos todos, mas agora é do matrimônio, é do casamento, a palavra diz que o matrimônio é algo que Deus se agrada de nos cuidar para que o nosso matrimônio seja digno de honra. E essa honra, o homem fazendo o seu papel, a mulher fazendo o seu papel, nós precisamos de Jesus. E também para vocês são pais da Ana Clara, vocês precisam de Jesus para ajudar a educação da Ana Clara, para ajudá-la a viver as etapas de vida que ela tem e para que ela também deseje um dia que Jesus a leve para a pessoa certa, mostre quem é a pessoa certa com quem se casar e formar uma família. Amém? Então, nessa noite, nós queremos abençoar vocês. Amém. Cadê as mãos? Aliança? Eu quero dar aliança, nós vamos dar aliança. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Milton e a Karen entenderam que precisavam da tua bênção, Senhor, da tua bênção para viver como marido e mulher, Senhor, como casal, como família, debaixo dos teus cuidados 24 horas por dia, debaixo do teu conselho, viver em aliança. O Senhor Jesus fez uma aliança com cada um de nós individualmente e fez uma aliança conosco como igreja, mas Ele quer que dentro da igreja os casais vivam em aliança. E essas alianças aqui representam a aliança que Deus faz conosco. O metal que é o ouro, é o metal nobre, é o metal que aponta para a nobreza do relacionamento, do casamento. E também a aliança não é cortada, ela não tem uma parte de rachadura. A aliança é um aro inteiro. E assim o Senhor quer que seja o nosso relacionamento, um relacionamento inteiro. Então, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui para Ti as alianças. E nós queremos pedir, Senhor, que a partir desse momento onde cada um colocar a aliança na mão do outro, um novo tempo comece na vida deles. Um tempo de uma aliança em Cristo. Uma aliança entre eles já existe, mas agora é deles contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento. E agora eu queria perguntar se um quer falar alguma coisa para o outro? Os votos. Assim, só para vocês entenderem um rápido testemunho de como a gente se conheceu e que a pastora falou que Deus leva a pessoa certa aonde a gente estiver, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, eu moro aqui em Vila Blumenau em 2000, a Karen é do interior de Concórdia, lá no Oeste, né? Lá em Santa Catarina. Eu conheci a Karen numas férias, só que eu morava na Nova Zelândia. Eu saí daqui de Blumenau, fui para Nova Zelândia, morava há 3 anos. Eu vim passar férias no Brasil, tínhamos um amigo em comum, e eu encontrei com ela no banco. Eu vim trocar dólar no banco e eu acabei esbarrando com ela e não a conhecia, não sabia nem quem era. E perguntei para ela assim, eu queria falar com o Rodrigo. Aguardei que ele vai, eu vou falar com ele. Fiquei guardando, e passando, né? Então assim, eu estava na Nova Zelândia, vim passar férias aqui. Aí, passamos uns dias, tivemos uma formatura com amigos diferentes e comuns. Então, acabamos nos encontrando na formatura. Então, beleza. Aí na formatura, ali, festa, ok. Aí, né,
acabamos ficando ali e cada um foi pro canto. E aí ela ia fazer um curso em São Paulo e eu fui para Minas Gerais passar com a minha família. E eu voltei, quando eu voltei para aqui, fiquei o quê? 2, 3 dias aqui, eu já peguei meu avião de volta e fui embora para minha vida na Nova Zelândia. Eu tinha uma vida lá, né? Eu trabalhava sério, eu tinha visto trabalho, enfim, tinha profissão, não era nada ilegal, tudo certinho. E naquela época era um message, né? E acabamos trocando mensagem e ficamos conversando por message. Esse foi o nosso namoro por 9 meses. E aí foi lá, então eu vou voltar. Ela tinha um emprego mais sólido do que o meu. Eu falei, beleza, eu vou, que eu tinha flexibilidade, só que eu fico aí 6 meses. Se eu não arrumar nada, eu volto e você volta comigo, ou então acaba. E 6 meses são 18 anos. Então, assim, Deus traz a gente de onde a gente estiver, sabe? Eu estava do outro lado do mundo, né? Então é isso também, né? A gente conheceu aqui a palavra e por muito tempo a gente relutou de registrar, né? Sim. Até por causa de trabalho, por causa do banco, porque questões de nome, aquela coisa, mas a gente foi conhecendo e chegamos nisso agora, não dá mais para adiar e tem que ser agora, né? Então resolvemos esse ano aí. Esse ano foi um ano de muito desafio, né? De renúncias, de transformações. A gente já vinha orando desde o ano passado. Tem aquela música que diz: eu sou tua casa, eu sou tua morada. Muda as coisas de lugar. Então a gente vinha pedindo para que fosse feita a vontade de Deus na nossa vida. Então, e quando a gente pede, Ele faz, e Ele fez assim que nem um furacão. Tudo saiu do lugar. Tudo mudou de vida. Tudo foi transformado, tudo foi. Então, né, a gente... necessidades que a gente tinha, que não tem mais, necessidades que a gente não tinha e tem agora, como a Dona Heloísa falou. Eu já testemunhei muito isso para ela. Eu sempre decidi tudo na força do meu braço. Então, passar a ser dependente, a passar, digamos assim, renunciar toda a minha carreira, que foi a minha vida por muito tempo. Então, tudo aconteceu esse ano, né? E agora... Então, com essa confusão toda, que assim, não, essa reviravolta serviu para a gente refletir assim, não, está faltando uma coisa, falta alguma coisa, tem uma coisa no ar que não está certo. E aí a gente começou a pensar, o que a gente faz? Aí começamos a olhar, nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas falta mais. Como cara, falta a gente... Por ordem. Né? Está faltando o casamento. A única coisa que falta, que a gente pelo menos olha que ele está fazendo fora do que a gente, né, pensa que deve fazer, né? Enfim. E que a palavra, que a Dona Heloísa pregou aqui também, que a mulher é auxiliadora, né? Então, assim, a gente teve outras oportunidades de voltar, mas a gente definiu, então, que eu ficaria como auxiliadora. Então, agora a gente vai selar. Amém, né? Amém. Amém. Heloísa, e é tão lindo, né, ver essa família aqui conosco, que é fruto de um piquenique das crianças que veio na Clara, convidada pelo João, né? Isso mesmo. Lá que começou, a semente Isso foi mesmo. botada nela. Isso. Nela, E ela porque se faz. toda segunda-feira, quando eu descia o morro do Cônsul, ela começava: mãe, nós vamos na Dona Heloísa hoje, né? Sim. Mãe, nós vamos na Dona Heloísa. Mãe, hoje tem Dona Heloísa. Ela começava, e assim, no começo surgiram, vocês não têm noção, muitas coisas impedindo a gente de vir. E até que um dia eu sempre tive muita dificuldade quando eu ouvia dizer Deus falou comigo, Deus me disse, Deus falou assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter uma experiência de Deus falando comigo? Eu sempre tive muita dificuldade nisso, eu já testemunhei isso aqui. E Deus é tão maravilhoso que comigo Ele falou por escrito, né? Já que eu tenho tanta dificuldade. Eu recebi uma mensagem de um cliente no banco onde eu trabalhava, na semana, e na mesma semana era
Dia das Mães. E aí as crianças fizeram um livrinho. A Ana Clara na época tinha 6 anos, 6 para 7 anos. E nesse livrinho, uma parte do livro que ela escreveu tinha dito assim: por que eu amo a minha mãe? Aí ela falou que ela escreveu que ela amava a mãe dela porque eu cuidava dela e porque eu trazia ela. Então, é Deus reafirmando, né? Mas amém. Meu Deus, que coisa linda. Então, eu vou dirigi-los aqui. Então, apesar de que vocês já estão 18 anos juntos, né? Isso já é uma comprovação de que querem viver juntos. Mas vocês se comprometem a viverem um cuidando do outro. Sim. Um colocando o outro em primeiro lugar. Sim. Sim. Tu assumindo um papel de o cabeça da família, como Deus diz que o homem é o cabeça, né, da família, ou da mulher e da família. Sim. E a mulher é a auxiliadora do marido. Né? Sim. Tu assumes esse compromisso. Aqui, olha, um voto diante de todas as pessoas e diante de Deus, principalmente. Então, se vocês se comprometem a estarem juntos em toda e qualquer situação, seja na enfermidade, seja na alegria, seja nos momentos que vocês já passaram muitos difíceis, mas segurou na mão do outro, mas é preciso decidir continuar assim. Se vocês se comprometem, então nós vamos abençoá-los aqui diante de Deus como marido e mulher, que já são, mas abençoamos diante de Deus. E aqui estão as alianças. Nós vamos pedir para o Pai: abençoa essas alianças, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ungir, que a unção do Teu Espírito esteja sobre esse relacionamento, sobre a vida do Milton, sobre a vida da Karen, que o compromisso que eles estão fazendo aqui diante de Ti, diante da igreja, seja algo que dia após dia esteja pulsando no coração deles, sabendo de que além de Ti, Pai, eles têm uma filha que está olhando para eles como exemplo. Vem cá, Ana Clara. Nós vamos fazer o seguinte: tu vais colocar a aliança na mão do teu pai e vais colocar na mão da tua mãe, tá bom? Vai ser tua, né? Devagar, devagar. Estendam as mãos, vocês, como família. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa família, Senhor. Pai, assim como abençoamos o Gomes, a Edna, com o Gustavo e a Gabriela, Senhor, nós abençoamos agora o Milton, a Karen e a Ana Clara, para que vivam o Milton e a Karen um casamento segundo o teu coração, segundo os teus princípios, sempre buscando a tua vontade em primeiro lugar e colocando-se à tua disposição para viver os teus planos aqui nessa terra. E também, Senhor, nós abençoamos a Ana Clara como filha, como uma boa filha que é, Senhor, para que ela esteja junto com seus pais, para que ela aprenda com eles e vivam os três como família bendita do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então,